Mas há pouco estavas a fazer um paralelismo engraçado entre a realidade e a ficção. Eu posso dar inúmeros exemplos onde a realidade ultrapassou sempre a ficção em termos de espanto, de como é que isto é possível. Isto, se fosse escrito, ninguém acreditaria. E a realidade ultrapassa. Olha, falaste no 11 de setembro. O 11 de setembro, eu dou sempre este exemplo. Se alguém escrevesse um romance onde escrevesse o que aconteceu no 11 de setembro, as pessoas dizem, isto jamais, isto já alguma vez está a delirar. 2 aviões ao mesmo tempo e um não sei o quê. Portanto, não sei até que ponto é que tu estás atento. A realidade às vezes não te inibe, tipo, bolas, pá, porque é que eu não me lembrei de escrever isto? Não, tem não. Isso que acabaste de dizer é uma regra clara que qualquer escritor de ficção sabe. E um dia tu já fizeste algumas coisas, dia irás para, se calhar faz parte da vida, irás tentar a brincadeira mais a sério, mas é uma regra muito clara que é: a realidade pode dar-se ao luxo de ser inverosímil. A ficção, não. Isto foi dito por muitas pessoas, tal como está formulado agora, foi dito por esse senhor que disse tudo, que é o Jorge Luís Borges. Mas é uma regra muito simples. E eu apliquei isto no meu primeiro romance, que foi publicado precisamente há 30 anos. Porra! Há 30 anos que escreves? 30 anos. Há 30 anos que publico. Escreves anos, claro. Escrevo há mais e obviamente que fiz muitos. Mas estás a comemorar 30 anos de carreira literária. 30 assim. anos de carreira literária a solo. Porque o meu primeiro livro coletivo publiquei em 84, mas o meu livro romance a sério, com o pessoal, com o meu nome, O Hotel Lusitano, foi precisamente faz 30 anos. 30 anos? É. E uma coisa que eu fiz no meu primeiro livro, que é o que toda a gente faz, faço também no último, quer dizer, que é meto sempre lá a vidinha. Só que disfarço o mais possível para que as pessoas não reconheçam. E muitas vezes dizem, que imaginativo que tu foste. O ideal é que as pessoas pensem que és imaginativo quando estás a contar a vidinha. Sim. E pensem que estás a ser imaginativo quando estás etc. Mas tu para contares a vidinha, Rui, é curioso, eu jamais pensaria que a nossa conversa fosse por este caminho, mas acho muito interessante. Para contares a vidinha, tens de ter uma vidinha. Um escritor tem que viver. Um escritor, aquela ideia um bocadinho romantizada do escritor que está no seu buraco, no seu covil, a escrever, covil, entre aspas, pronto, na sua cave, e escreve e está alienado de tudo e que tem uma visão um bocadinho lá está, aliada da realidade. Isso não faz sentido para ti. Não, faz sentido para os poetas. Por exemplo, tu tens em pintura, há gente para tudo sempre, e tens um pintor que é o El Greco. Sim. Que diz a lenda, o tipo para pintar se fechava no seu quarto, na penumbra, e era aí que tinha as ideias para os seus quadros, que têm muito pouca luz, como tu sabes. Sim. Mas a maior parte dos pintores, os grandes pintores todos, buscaram luz, e muitos foram parar aos países que tinham luz. Quer dizer, por exemplo, todos os pintores do norte da Europa iam para o sul de França porque a luz de lá era a melhor para pintar. E um escritor, eu estou 100% de acordo contigo. Direi mesmo mais, eu estou generoso, estou 120% de acordo contigo. Mas não peças mais. Tem que viver. E obviamente que quando eu comecei a escrever, aos 20 e poucos anos, a vidinha que eu tinha para contar era pequena. Mas há uma técnica que eu aplico sempre e que sugiro mesmo aos outros escritores que apliquem, e que me irrita quando não aplicam, que é: falem sobre aquilo que vocês experienciaram. E depois disfarcem, mas tem que ter sempre lá o vosso sangue. Se não tem o vosso sangue, soa falso. Se só tem o vosso sangue, não só vocês morrem, como não tem interesse para ninguém. Quer dizer, portanto, tem que insuflar, mas tem que fazer um sacrifício pessoal lá. E então tem que ser um pouco maluco, beleza, nesse sentido. Tem que ser sempre de ir à procura das coisas. Não podes ter pudor, mas tens que viajar. Eu, por exemplo, comecei a andar à boleia pela Europa fora aos 16 anos. Bastante cedo, numa época em que se podia fazer isso. Sim. E isso deu-me experiência fundamental, que depois foi utilérrima para os meus livros. Deu-me paciência. Eu às vezes chegava a estar 8 horas ou mais à espera de uma boleia. Ou de uma boleia, sim. E adquiri essa paciência. Adquiris essa paciência aos 16, aos 17, aos 18, e isso treina-te para a vida. E depois aos 18 tive um episódio em que fui preso, acusado de ser guarda-costas de um carteirista, mas fica para outra altura. Essa história é linda. Tiveste um problema com a autoridade? Tive muitos problemas com a autoridade. Mas... Eu tive um problema com a autoridade há 2 dias, fui multado. O guarda Esperança, Brigada de Trânsito de Coina. Eu não sei, aquilo parecia o Robocop, não tem sentimentos. Achas que os polícias deviam ter sentimentos? Eu acho que tem, mas... Bom, mas desculpa, interrompi-te. Não é interromper, é que eu cuidado. É muito engraçado. Eu lembro de um filme que é o Big Chill, Os Amigos da Alex,
em que eles reencontram-se já quase com 40 anos e eles eram todos contra a autoridade e de repente há um que se irrita porque o outro insultou o polícia que era vizinho dele. Sim. E o outro diz, então tu agora daste com a bófia. E o gajo diz, olha, este bófia não são um gajo porreiro, os filhos dele jogam beisebol com os meus filhos, como já me impediu a casa de ser roubada por 2 vezes. Sim, sim. Portanto, eu já não tenho idade para ter problemas com a autoridade, embora às vezes ainda tenha, mas em minha defesa acho que são sempre problemas com gente que abusa da autoridade. Eu tenho um problema da sua própria autoridade, que abusa da sua própria autoridade. Eu tenho um problema com os abusadores, com os rufiões, agora deixo os bullies. Tenho um problema, fui treinado para não respeitar pessoas que abusam da força. Mas então, só para terminar esta parte, no Hotel Lusitano, lá no capítulo 9, eu conto um episódio que é inteiramente baseado na minha experiência de prisão. Também não foi muito tempo, quer dizer, e foi pouco mais de uma semana, foram 12 dias. E o que acontece é que eu tive que tirar da história algumas informações porque eram demasiado inverosímeis. Isto é, a realidade tinha coincidências. Vou-te dizer um exemplo flagrante. Eu ia à estação de Santa Apolónia esperar um primo meu cujo pai era polícia. E explicar à polícia que eu estava à espera do meu primo chamado João, cujo pai era polícia, ninguém ia acreditar. E o juiz não acreditou. Pôs-me dentro, antes que eu reparasse, o gajo pôs-me dentro. Era uma besta de juiz, mas vamos pôr. Era uma besta. Há juízes que são bestas. Agora, isso não significa que os juízes sejam bestas. Significa que em todas as profissões há bestas. Porque há pessoas bestas em todo lado. Os taxistas, coitados, sofrem. Tu fartas de dar táxi. Como é que. Desculpa, é outra provocação, mas tu vieste aqui de táxi, presumo que não andes de carro. Não sei se é por opção, se por. Se a tua religião não permite. Não, eu tenho carro. Eu muitas vezes, quando já tive carro, já tive 2 carros, tu não vais acreditar, tive um Alfa Romeo. Uau! Ainda tens o Alfa Romeo? Não. Vendeste o Alfa Romeo? Não, acho que. O Alfa Romeo só é bom quando se compra e quando se vende. Sim, não, era o Alfa Romeo, foi-me oferecido pelo meu cunhado. Era o pior dos Alfa Romeos de todo o tempo. Era um carro desenhado pelo Pininfarina, que era um carro familiar, a imitar aqueles Volvos suecos. Sim. Com uma grande bagageira, um carro muito comprido, e era um carro bom, familiar, e era importante para mim para viajar pela Europa com a minha família. O problema é que é um carro familiar que só anda bem a partir dos 160 km/h. Até lá. Ou seja, é um paradoxo. Até lá está pastel e está quase a ir abaixo. Mas e o outro carro que eu tive, acho que é um Ford vermelho. Portanto, o Pininfarina era verde e o outro é vermelho. É a única coisa que eu sei. Mas não, eu não tenho carro em Lisboa porque, já disse isso muitas vezes, eu felizmente não preciso. Tenho dinheiro e o carro é para os pobres. Ou seja, o carro é para malta. Na grande cidade de Lisboa, o carro é para quem não pôde morar dentro da cidade. Sim. Eu posso. Eu, por acaso, moro fora da cidade por opção. Eu não consigo morar em Lisboa. Já morei 1 ano em Lisboa e não consegui. Pronto. Não consegui. Tu nasceste onde? Eu nasci em Lisboa, curiosamente. Na maternidade Alfredo da Costa. E fui logo recambiado para o outro lado. E depois, muito mais tarde, tive uma experiência de 1 ano ali na Graça a viver. E aquilo era um stress. Eu saía de casa e se calhar não tenho dinheiro para morar num bom sítio em Lisboa. Se bem que a Graça é um bom sítio. Agora está em alta, não é? Naquela altura não estava em alta. E toda aquela azáfama, todo aquele lixo todo. Não me dei bem. Agora, moro longe para caraças. E são 40 km para cá e para lá todos os dias, o que é muito chato. São opções. Os meus irmãos, por exemplo, moram os 2 fora de Lisboa, nem sei como é que se pronuncia aquilo. Tem 3 vogais seguidas, como as línguas eslavas: O, E, I. O-E, acaba em ras? Sim. Ok, então é capaz de ser Oeiras. É isso, eu não sei onde é que isso fica. Mas eles gostam. E um dos meus irmãos às vezes disse: tu em vez de morares aqui com a poluição toda, devias vir morar para aqui, que isto é a Califórnia portuguesa. Sim. E eu digo sim, abelha. No dia seguinte ele esqueceu-se do que me disse no dia anterior e queixa-se: pois, tu és um privilegiado, eu todos os dias faço 2 horas para um lado e 2 horas para o outro. Pois é, eu só estou bem do outro lado quando estou lá do outro lado. Não sei se me estou a fazer entender. Quando estou a caminho deste lado, eu não estou bem no outro lado, porque implica deslocar-me do outro lado para este lado. Parece confuso. Não é confuso, é só deprimente. Quando tu apanhas um acidente, quando tens de estar aqui às 8h30, tens de sair antes das 7 para garantir a tua presença aqui a esse horário. É tramado. Mas assim tu perdes muita coisa. Perdes discussões no trânsito.
Sim, aquele stress. Estás a dizer, olha, falta de viver isso, por exemplo. Uma boa discussão, uma boa troca de argumentos com um agente de autoridade, a propósito de uma infração qualquer que faças. Mas tu estavas a falar, tu ias fazer uma pergunta qualquer sobre o andar de táxi ou andar a pé, uma provocação qualquer. Não, ia-te perguntar porquê. Porquê? Já acabaste por justificar. É simples, eu tirei a carta aos 18. E tirei a carta aos 18 porque eu quis ter, e isso foi a minha construção como artista. Eu acho que sou um artista e depois ser escritor é a faceta mais evidente, mas eu acho que a escrita é uma arte. Há gente que diz que de um lado está a escrita, do outro lado são as artes. Sim. Não, eu acho que a escrita, pelo menos como eu entendo, é uma subcategoria das várias artes. E o meu treino de escritor, tal como a boleia, aprendi a ganhar um grande cabedal de paciência, pachorra mesmo, endurance. Depois treinei muito a escrever coisas. Um dia pus-me a escrever um romance e escrevi. Como é que se escreve um romance? Não sei, mas tem que ter no mínimo 150 páginas, portanto vou escrever 5 páginas por dia. E cumpri a minha cota. Disciplina, cumpri a minha cota. Às vezes vinham assim amigos buscar-me, vamos jogar uma bilharada. Eu dizia, espera aí só um momento, estou a acabar a minha cota diária. Exato. Porque, e isso treinou-me muito. Também é a coisa a carta. Eu quis ter o máximo de competências o mais depressa possível. Aos 12 anos eu falava mal inglês, mas já andava a ganhar dinheiro na rua, na Baixa, a vender os meus serviços aos turistas. Não é o que tu pensas. Não, eu não disse nada. Não é o que tu disse nada, por amor de Deus. Rui, mas pensaste, eu estou a ver o balão de pensamento aí em cima de ti. Ia pensar, mas os meus serviços de dar indicações, algum tipo de ajuda que eles precisassem. Espera aí, isso é só genial. Tu criaste um serviço de guia turístico. Sim, antes dos tuk-tuks. Antes dos tuk-tuks existia uma criança chamada Ruizinho. Sim. Isso é fantástico. Mas haviam estrangeiros atarantados com mapa. Chegava lá, perguntava se queriam ajuda, dava-lhes a ajuda. Isto numa altura em que ninguém falava inglês em Portugal. Sim. Como é que tu aprendeste inglês? Eu aprendi inglês porque tinha em minha casa o meu tio tinha a biblioteca dele quase toda era em inglês, por uma razão simples. Ele era a forma dele viajar no tempo da ditadura. Sim. Era ler livros em inglês, em francês, portanto, e quando podia vinha. Um dia eu descobri que a biblioteca dele tinha uma série de livros que eram proibidos em Portugal. Desde o Marquês de Sade ao Vladimir Nabokov, todos esses nomes alemães, russos, todos esses livros o meu tio tinha. E coisas comunas também, coisas comunas ou não? Coisas comunas, não é comuns, é comunas. Algumas, mas não era a minha casa não se era comunista. O meu avô era anarco-sindicalista e portanto ele era o meu avô tinha uma admiração enorme pelo Churchill, portanto era mais socialismo ou social-democracia, portanto, mas havia uma curiosidade intelectual. E eu treinei-me muito depressa para aprender inglês. Com 12 anos é fascinante. Aos 10 anos fui para uma escola, Bartolomeu de Gusmão, em Benfica. Era uma escola pública, mas naquela altura já começava a ter experimental aulas de inglês no ciclo. E eu digo isto porque para a minha geração era o francês. Sim, pois tens uma geração francófona. Sim. Todas as pessoas com mais de 55 anos, portanto não és tu, são francófonas. Sim. Obviamente francófonas. Os livros que os meus professores recomendavam eram todos em francês. Era a língua estrangeira que se falava em Portugal. E eu aprendi francês. Como todos os portugueses arranhavam o espanhol, falava como um palhacito, mas um bocadinho melhor. Pero entendias e assim de entender? Sim. Aos trás pedrinho. E depois achava piada ao italiano. O meu tio tinha livros de italiano. E uma das técnicas que eu inventei, entre aspas, inventei no sentido que eu julgava que estava a inventar, mas na verdade é uma técnica, estava a descobrir a pólvora. Era eu ia aos filmes, ia ver os filmes e tentava focar-me focar-me no que eles diziam. Às vezes ia ver o mesmo filme, primeiro lendo as legendas e depois, sabendo já quais eram os diálogos, tentando concentrar-me no som. Nós temos em Portugal a melhor escola de línguas, que é não dobrar os filmes. Sim. Sobretudo para adultos. Sim. Isso é muito bom. Eu não te quero tirar o trabalho.
Tu, este é o momento em que eu te pago o facto de ter sido tão simpático a falar do meu livro. Que leste e foi maravilhoso. Ainda não li, mas olha, mas não vou mentir. Não vou mentir. Mas tu fizeste aqui uma. Eu fiquei com genuína curiosidade de conhecer este teu trabalho.